Amém. 1 Coríntios, capítulo 4, diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argue a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém. Amados, esse texto aqui de Paulo, ele tem várias lições e certamente também algumas confusões quando as pessoas têm a pressa e a dificuldade para interpretar, e como já temos visto, interpretação bíblica não depende só da leitura, mas também da revelação. É isso que nós temos ensinado com uma grande graça que o Senhor nos tem dado nos nossos estudos bíblicos aí dia após dia. E o apóstolo Paulo aqui, ele menciona algo. Aqui, sempre que ele escreve para Coríntios, você tem que colocar um contexto de contenda. Essa era a igreja problemática da época, uma igreja fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Então, sempre que Paulo está escrevendo aqui, normalmente são respostas que ele está dando de cartas que a igreja de Corinto escreveu para ele. Aqui são respostas e pouca gente sabe disso. Uma coisa é quando você lê algo como uma primeira palavra, e quando você lê algo sendo aquilo já uma resposta. Seria importante sabermos, termos as perguntas que foram feitas a Paulo. Elas nós não temos, mas temos aqui muitas respostas que ele diz. Ele diz assim, quanto a isto, quanto aquilo, porque ele está dando respostas às cartas que lhes foram escritas. E normalmente o contexto aqui são muitas contendas. Inclusive, a igreja de Coríntios pecava gravemente em dizer, inclusive, que era uma igreja fraca, porque tinha sido fundada por Paulo. Isso é um absurdo. E consideravam as outras igrejas fundadas por Pedro igrejas mais fortes. Isso é um absurdo. Quem é a igreja? A igreja somos cada um de nós. Nós seremos mais fortes ou mais fracos mediante a fé que dispensarmos nessa escritura, nesse Deus vivo e verdadeiro. E a exemplo do que aconteceu lá em Daniel capítulo 5, quando o rei mandou trazer os vasos de prata e de ouro para fazer uso indevido deles, Nabucodonosor, quando conquistou, ele teve temor, ele não tocou naquilo. Durante todo o seu tempo ele deixou aquilo reservado, porque ele sabia que um dia o Deus daqueles objetos separados para o seu louvor e o seu culto ia tomar aquilo de volta. E ele sabia muito bem que se não fosse o Deus dos hebreus permitindo ele invadir Judá e Jerusalém e conquistar os hebreus, ele jamais conseguiria vencer aquele povo. Tanto que tem historiadores que colocam aquele que faz o papel de Nabucodonosor, falando claramente para os hebreus, foi o Deus de vocês que me mandou conquistar vocês não podem me resistir.
Não adianta lutar contra mim, é o próprio Deus de vocês que entrega vocês na minha mão. Então, ele sabia que aquilo era intocável, mas o filho dele, normalmente existem esses problemas. Os que sucedem no trono, parece que não sabem o suor da conquista do trono e fracassam. Então, a gloriosa palavra já foi trazida, mas pensa bem, aquele homem tocou em utensílios de prata e de ouro, Deus acabou com ele na mesma noite. Imagina o que Deus não fará com os que estão tocando indevidamente na sua palavra. Imagina, e ele tocou em utensílios de quê? De prata e de ouro. Ouro e prata significa o quê? Glória e redenção. Esta palavra não é a glória e a redenção dos homens? Imagina o que Deus não fará quem não está levando o seu livro a sério. Se ele julgou aquela nação, hoje Deus encerrou o teu... Hoje? Não é possível hoje? Pois hoje mesmo, os próprios sacerdotes daquele império traíram aquele rei, abriram portas que normalmente não eram abertas, e a nação inimiga entrou por portais e venceu aquele império sem fazer uso de uma arma, pegou todo mundo de surpresa, pegou todo mundo embriagado, foi lá e dominou sem o menor esforço, conquistou tudo, e aquele homem foi morto. Por quê? Porque tocou em utensílios de ouro e de prata. Imagina, se nós não valorizarmos este livro pelo qual Cristo Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia para nos purificar dos nossos pecados. Se aquele homem tocou em utensílios de ouro e de prata e Deus acabou com ele, o que ele não fará comigo e com você, se não levarmos a sério este livro aqui, que existe pelo derramamento do sangue do unigênito do Pai? Aqui Paulo, ele diz: importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, você tem que buscar os talentos espirituais, tem que se interessar em crescer na graça, no conhecimento de Cristo Jesus, porque a visão é que você seja um despenseiro. O que é uma despensa? É onde se reservam as coisas para que a seu tempo devido, vai lá, se busque e se faça uso delas, não é assim? Então você tem que ser cheio do conhecimento das coisas de Deus. O talento de Deus, o talento do Espírito Santo tem que estar em você. A unção tem que estar nas suas mãos para curar. O conhecimento tem que estar guardado na sua consciência, no seu espírito, para que Deus alimente e descortine os olhos, o entendimento das pessoas. Então, você tem que crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o único Senhor e Salvador. Sendo despenseiro, você estará aprovado, porque não pode, a hora que Deus precisar de alguém, para que os seus mistérios, as suas maravilhas sejam manifestas, ele coloca alguém no seu caminho, no meu caminho, e nós estamos vazios, não estamos funcionando como uma despensa. Nós temos que ser despenseiros. Então, irmão, como está o seu interesse pelos dons espirituais? Não, isso é bonito, não, é legal, mas não é para mim. Se os dons espirituais você acha que não é para você, pode ser que também igreja não seja para você, Bíblia não seja para você, Espírito Santo não seja para você, porque aonde o Espírito Santo está realmente, algum dom tem que se manifestar. Porque para que ele vai estar trabalhando sobre alguém que não vai produzir nada? Ele perder esse tempo, quem perde tempo sou eu e você, ele não. Amém, irmão? Então você tem que se interessar pelos dons espirituais. Quando? Ontem, irmão. Era ontem que você tinha que ter começado a se interessar por isso. Entende? Clamar, entrar na intimidade do teu quarto. Sabe, Jesus, hoje o Senhor pode contar comigo? Não. Por quê? Por que o Senhor não está contando comigo?
Ele vai te mostrar o caminho no qual você deve entrar para que Ele possa contar com você e você se tornar um despenseiro. 2, mistérios de Deus. Ora, além disso, se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Você é fiel? A que você é fiel? Só existe algo a que você deva ser fiel. É a esta palavra. O que é esta palavra? A Bíblia, o Deus da Bíblia, o que ela te diz, é isso que deve ocupar as suas ações e a sua vida. O que a Bíblia te revela é o caminho que você deve andar. Diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Jesus disse, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Você é fiel a esta palavra? Você é fiel a esta palavra? Se você é fiel a esta palavra, será esta palavra quem vai te julgar. E você não estará sujeito a julgamento de nenhum homem, nem a um outro falso Deus, nem a um outro conceito, ou como Paulo mesmo diz, nem aos governos instituídos desta terra, a ninguém e a nada. Se o que norteia a sua vida é esta palavra, ela um dia te colocará sentado no banco do réu para te julgar. E se você anda segundo ela, o seu julgamento deixa de ser um julgamento, passa a ser uma sessão de galardoamento, vamos assim chamar. Amém? Você será galardoado por esta palavra, e esta palavra representa quem? O Senhor Jesus, que é o Verbo divino, que se fez carne e habitou entre nós. Então, um dispenseiro tem que ser fiel. E se nós fôssemos ver tantos conceitos bíblicos que Jesus ensinou, nós veremos que muitos estão por aí como dispenseiros, mas não são fiéis. A Escritura diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E aí, como é que fica? Excluiu-se mais da metade dos dispenseiros. Eles não estão sendo fiéis. Eles estão mais querendo receber do que você é dispenseiro, você não tem que receber nada, você só tem que receber do Senhor. É Ele que enche a dispensa, que é você. Você não se enche a si mesmo, é Ele quem te enche. E aí você vê que começa a reprovação. Tem muita gente iludida nesse reino de Deus aqui na terra. Por isso que a Escritura deixa clara que naquele dia vai ser surpresa, a ponto de pessoas chegarem e dizerem assim: Senhor, em teu nome expulsamos o demônio, curamos o enfermo, fizemos maravilha, profetizamos, me dá aí meu galardão. O quê? Eu nem conheço vocês? Nunca vos conheci? Todavia, ele diz, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós outros, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Aqui está uma contenda. Estavam julgando Paulo, estavam dizendo horrores a respeito de Paulo. Imagina, é sempre a mesma história, o menor querendo julgar o maior. É Caifás querendo julgar Jesus, né? Eram os escribas e os fariseus querendo tentar Jesus. Não há nada novo debaixo do céu. É sempre a mesma história. O menor, igreja fundada por Paulo, agora os membros da igreja estão questionando Paulo, estão julgando ele. E ele diz no 3 ainda, muito pouco se me dá de ser julgado por vós outros, ou por tribunal humano. Quer dizer, ele está mostrando que ele é um despenseiro, e ele é fiel. Ele diz nas suas passagens assim: quando eu passei no meio de vós, eu não fui pesado a ninguém, eu não devo nada a vocês, em outras palavras, eu com as minhas próprias mãos trabalhei no meu sustento e ainda ajudei os outros. O que vocês estão me julgando? O que restava dessa igreja? O que restava dela? Depois de Paulo falar em Coríntios,
ninguém nunca mais ouviu falar de Coríntios. O que será que aconteceu com essa igreja? Quando Paulo começa a carta, ele diz assim: eu quero louvar a Deus, porque nenhum dom espiritual falta no meio de vocês, tem tudo aí, tem gente curando, tem gente sendo arrebatada, tem gente profetizando, interpretação de língua, tem libertação de demônio, tem cura do inferno, tem tudo aí, eu louvo a Deus por isso. Tinha tudo lá, e aí? Cadê essa igreja? Quais os sinais que ela deixou permanecer? Porque um abismo chama outro abismo. Aí ele ainda diz assim: nem por tribunal humano. O que ele está querendo dizer? Eu não sou julgado pelos conceitos humanos, eu não sou julgado pelas leis humanas, isso aí não me interessa. Eu sou dispenseiro, eu sou fiel a Deus. Não são vocês que vão me julgar, nem tribunal dos homens vai me julgar, eu estou acima disso, muito acima. E ele diz assim, tampouco, porque, no 4, de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou justificado, porque quem me julga é o Senhor. E ele diz assim, a minha consciência, ela não me acusa. Irmão, presta atenção nesse grande tesouro que Deus colocou em você, chamado consciência. Quando você erra, não tem jeito, a tua consciência, ela te espeta. Ninguém comparecerá inocente perante Deus. Por quê? Porque a sua consciência vai chegar como um livro aberto diante de Deus. Tem pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. Tem pessoas, tribos indígenas, povos já passaram, outros povos ainda não vão ouvir de Cristo. Milhões de pessoas estão baixando a sepultura sem ter ouvido falar de Cristo. E aí? Vão ser salvas ou vão ser condenadas? Não, não vamos nos precipitar, nenhum nem outro. A sua consciência será aberta como um livro diante de Deus. E o Senhor, vendo as suas obras, decretará o juízo. E Paulo diz aqui, a minha consciência não me argui. Eu estou de consciência tranquila. Vocês estão me julgando? De quê? Se a minha própria consciência não me acusa. Quando você comete um erro, você não sabe. Você pode se esconder debaixo da cama, pode colocar o travesseiro na cabeça, pode entrar para baixo do cobertor, não tem jeito. É um plano de Deus, essa consciência que Ele te deu. Pode pegar o metrô para o norte, o trem para o sul, pode viajar de avião para outro, pode querer distrair a tua mente, vai para o alto do monte, olha para a paisagem, não tem jeito, está lá dentro de você. E Paulo está dizendo, a minha consciência não me acusa. De que vocês estão me julgando? Entende, irmão? Você é servo de Deus? Você tem contas a prestar a Deus. E a Bíblia diz, ai daquele que falar contra o ungido do Senhor. Você é um ungido do Senhor. Quer saber como você é ungido do Senhor? Paulo ia na estrada no caminho de Damasco. Jesus se manifestou a ele. Paulo ia fazendo o quê? Perseguindo os discípulos de Jesus. Ele ia perseguindo as lideranças e os que tinham nome na mídia, os que eram muito importantes aos olhos. Era isso? Não. Ele ia perseguindo qualquer um que ele achasse pelo caminho. Mulher, criança, qualquer um. Falou no nome de Jesus, ele tacava a mão, jogava na arena, jogava na prisão, torturava. Paulo era terrível. Por isso ele mesmo se chama de abortivo. Jesus se manifestou a mim como alguém que não valia nada. Mas ele mostrou que aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Então ele dá essa declaração. Jesus aparece para ele e diz, Saulo, Saulo, por quê? Porque estás perseguindo a mim, Saulo. Mas ele estava perseguindo os pequeninos. Ele estava perseguindo aqueles que aparentemente eram os menos importantes. Como você, como eu. Que importância nós temos? Para os homens, nenhuma. Mas e para Deus? Aquele que tocar em nós, tentar tocar,
vai ter que ajustar conta com ele, porque ele falou as minhas ovelhas, ele não falou os meus líderes, ele não falou os meus pregadores que estão à frente, ele não falou os que têm renome, os que se destacam, não, são as minhas ovelhas, eu as tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. Você está muito bem guardado, você é servo de um Deus vivo, você não tem conta a prestar a ninguém, quem te julga é Deus. Os homens vão tentar te julgar, claro, homem é sempre homem, quando o homem não se dá, não se rende à direção de Deus, ele vai ser louco que nem Caifás, ele vai ser louco que nem Pilatos, ele vai ser louco que nem os judeus, crucifica e nos dá a Barrabás. É isso que o homem sem Deus faz. E Jesus falou, ó, vocês vão encontrar uns loucos pela frente. Como que ele disse isso? Sabe como que ele disse isso? Naquela palavra que ele diz assim, olha, se perseguiram a mim, vão perseguir. Perseguir Jesus é loucura. Como é que pode perseguir Jesus? É loucura. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Então, assim como houveram alguns loucos que perseguiram Jesus, você sendo discípulo de Jesus, não será diferente. Porém, só é perseguido quem vive um evangelho pleno. Só é perseguido quem vive um evangelho pleno. Quem não vive evangelho pleno, meu irmão, não é perseguido. Todo mundo gosta de você, todo mundo é teu amigo, todo mundo te procura, você senta na roda dos escarnecedores, você compactua com as piadas de duplo sentido, você faz tudo que qualquer uma pessoa faz, então você não será perseguido de nada. Qualquer perseguição que você achar é puro engano, é uma coincidênciazinha, não está funcionando na verdade como perseguição segundo o que diz a Bíblia. E Paulo diz, a minha consciência está tranquila, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga, o que ele está dizendo com isso? Os critérios que vão nos julgar não é aquilo que os homens imaginam, nem por isso eu me dou por justificado, porque eu sei que o Senhor tem olhos como chama de fogo. Quando eu comparecer perante o tribunal dele, para ouvir o veredito dele, que critério ele vai usar para me julgar? Porém, Paulo, ele está empenhado num trabalho, ele está empenhado num serviço, como você está empenhado num trabalho, num serviço, é na oração, é no estudo bíblico, é esperando em Deus as oportunidades para pregoar a palavra dele, seja quem quer que seja perto, seja longe, você está trabalhando. Deus não vai te julgar pelo teu passado, ele vai te julgar pelo teu presente. Então o que você fez ontem, esquece, faça hoje. Você escapou ontem da condenação, escapa hoje também. Ontem você trabalhou para Cristo, esteve no centro da sua vontade, hoje é um novo dia, conquiste hoje novamente a sua salvação, conquiste novamente hoje a graça de Deus, o favor de Deus, conquiste hoje de novo a cura de Deus. Deus ontem olhou para você e sorriu e se alegrou, hoje faça a mesma coisa, deixa que Ele sorria e se alegre novamente pelo seu serviço, pelo seu empenho. Ontem você se dedicou às coisas de Deus, hoje não deixa escapar, se dedica novamente. Aleluia. Deixa Ele ser alegre contigo. Tem tanta gente ganhando dinheiro com o nome de Jesus, envergonhando o Evangelho, colocando preço. Olha que coisa fantástica. As pessoas chegam ao ponto de dizer assim, a minha pregação é inspirada pelo Espírito Santo. Ora, quanto que eles têm pagado ao Espírito Santo por essa inspiração? Eles não têm pagado nada, mas eles têm cobrado dos outros as suas pregações. Não tem cobrado? Tem. Cobrado não para o ministério, cobrado para deleite próprio. Pastores com contas bancárias aí, irmão, olha, de dar inveja a empresários de televisão. Por quê? Eles não estão sendo fiéis. Tem pastores que não são dispenseiros fiéis e têm a coragem
de aparecer em público e declararem certas coisas. Eu ouvia um homem pregando, e o homem dizia que na casa dele tinha um zoológico. E ele tem leão, ele tem lama, ele tem camelo, ele tem um monte de animais desse porte. Você tem ideia quanto que este homem gasta por ano para sustentar esses animais? Com veterinário, com tratador, com espaço, com ração. Você tem ideia disso? O homem pregador prega por tudo que é canto por aí, e na casa dele tem um zoológico, e ele expõe isso como fonte de riqueza e glória, achando que Deus está nesse negócio. Eu te pergunto, com tanto a fazer neste reino, você vai justamente inventar um zoológico? Para perder tempo? Para gastar dinheiro? O que ele gasta por ano, meu irmão, daria para sustentar milhares de missionários no mundo, daria para investir em milhares de programas de rádio e TV e levar a palavra adiante. Ele está sendo fiel? Só se for na visão de outros, na minha não. As riquezas que Deus nos dá é para usar para a glória e honra do seu nome. As riquezas que Ele acrescenta, é como diz lá, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas primeiro, agrada-te do Senhor. Então, quando você se agrada do Senhor, Ele pode colocar na tua mão o planeta Terra, porque você saberá que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Você será um despenseiro fiel. Você não vai usar as coisas para o seu bel prazer, você não vai esbanjar as coisas, você não vai usar em luxúria, você vai usar o que é necessário. Meu irmão, você não tem que ser rico, você tem que ter Deus. Você não tem que ter uma conta bancária alta no banco, isso é besteira, isso é pura besteira. Você tem que dia a dia sentar e ter o teu pão de cada dia com paz, e quem providencia isso é Deus, não é a tua conta bancária. Muitos são milionários, estão entrevados, meu irmão. Tem muita gente rica nesse país, que tem que, antes de dormir, ir lá na prateleira e tomar 5, 10 comprimidos. Jesus Cristo não te chamou para ter dinheiro e distúrbios. Ele te chamou, como ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E acredite, se ele tem projeto de paz para você, você não vai ficar com fome, você não vai ver os teus filhos à roda da mesa, dizendo, papai, estou com fome. Você não vai ver isso, porque Ele proverá, Ele proverá. Então, cabe a você ser fiel. E como Paulo diz aqui, isso me chama muita atenção. Ele diz, a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano. E eu quero repetir uma coisa, você é servo de Deus, então você tem que servir a Deus. A Deus, eu disse a Deus. Você tem uma lei sobre a sua vida? Cadê essa lei? De onde ela vem? Aqui diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Ela é lâmpada e ela é luz do meu caminho. Então eu tenho que andar nesta palavra. E os tribunais humanos? Paulo diz aqui, nem eles me julgam. Eu não estou sujeito à opinião dos homens, nem às leis dos homens. Irmão, você tem um chamado de Deus na sua vida. Como eu sempre digo, se você entrou pelas portas, acredite, você tem um chamado. Acredite, porque eu sei como o Senhor nos chamou a esse ministério que Ele falou. Se você entrou por aquelas portas, você tem um chamado. Esse teu chamado, meu irmão, não é para se importar com o que os outros falam de você. Esse chamado é para você simplesmente servir a Deus, ver a glória de Deus, deixar de morar debaixo de um viaduto,
deixar de morar debaixo de um lugar em perigo. Servir a Deus, Ele vai te colocar no melhor, mas é Ele quem vai colocar, não é você quem vai se colocar. Entendeu a diferença? Não se coloque, deixe que Ele te coloque. Ele vai mover as coisas na tua vida, Ele vai abençoar a sua família, Ele vai dar oportunidade de salvação à sua casa, Ele vai fazer a obra dele, mas desde que você seja servo de Deus. Mas os tribunais humanos e as pessoas vão querer falar mal de você e vão querer te julgar. Dê as costas para ela. Sabe o que Jesus disse? Olha, quando vocês entrarem numa cidade e ali pregarem e não receberem a sua palavra, o que vocês fazem? Vira as costas, sacode a poeira dos pés e vai em frente. Haverá menos juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. A palavra que Ele investiu na sua vida é muito preciosa. Quem rejeita a palavra é pior do que tocar nos utensílios de ouro e de prata. Por esta palavra o mundo pode ser salvo, por esta palavra o mundo será condenado quando não crê. E ele conclui: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corpos. Cada um receberá o seu galardão da parte do Senhor. Esse texto é fantástico porque ele diz: a nada julgueis antes do tempo. Ou seja, vocês estão me julgando antes do tempo. Por quê? Porque o meu julgamento não cabe a vocês. Eu, como líder, diz Paulo para a igreja, só serei julgado pela manifestação do Senhor. Vocês estão fazendo um julgamento precipitado. Agora, irmãos, tem coisas que você estará no tempo de julgar. Julgar em que sentido? No sentido que Jesus falou assim, olha, a árvore se conhece pelo fruto. Esse julgamento Ele nos deu, né? Para nós olharmos para as coisas, percebermos as coisas e dizermos se realmente procede ou não procede. Como? Pelo fruto que a árvore produzir. E aqui ele diz que o Senhor se manifestará para demonstrar os desígnios dos corações. Então, meu irmão, assim como a consciência, também o seu coração, o que ele está te dizendo? Ele está te acusando ou ele está dizendo, não, você está jóia, você está bem? Você tem perdido tempo ou você tem ganhado tempo? A sua Bíblia está abandonada ou ela está sendo bem usada? A sua vida com Deus, você está lutando para desenvolvê-la ou realmente, não, eu tenho muito o que fazer todo dia? A sua consciência e o seu coração, o que ele está te dizendo nesta hora? Hoje, você acordou 7, 8 da manhã, que contato você teve com o teu Salvador, com o teu Senhor? Que contato você teve com as coisas de Deus? Aí você diz, não, eu não tenho tempo todo dia. Tudo bem, então esquece o hoje, pensa no ontem. Realmente, ontem eu vacilei. Então, querido, a partir de agora, não vacila mais. Ontem já era, você não vai recuperar mais ele. Haverá um dia em que Deus nos julgará, segundo a nossa consciência, segundo o nosso coração, julgará as nossas obras. Nós não estamos preocupados com o julgamento dos homens. Quem nos chama de diabo ou quem nos chama de Deus, isso não faz a mínima diferença. Importa quando nós assentarmos lá, naquele banco dos réus, nós, e Jesus disse assim, senta aqui junto comigo e vamos conversar, aquele dia que interessa. Se ele vai dizer assim, servo bom e fiel, como me alegrei quando a minha palavra chegou até você. Aleluia, Deus. Como me alegrei. Olha a multidão que através da sua vida eu conquistei. Olha quantos eu livrei das chamas. Olha quantos eu manifestei a minha cura, os meus sinais, os meus prodígios, as minhas maravilhas.
servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E outros, que Jesus vai dizer assim, senta aqui, vamos conversar, e ele não vai dizer nada disso. Outros nem verão o trono do Senhor, nem contemplarão a sua formosura, simplesmente ouvirão uma voz dizendo assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É este dia que nós temos que nos preocupar. Você tem um chamado ministerial na sua vida, e um dia alguns vão te exaltar, outros vão tentar acabar contigo. Irmão, isto não faz diferença. O julgamento dos homens, ou a lei dos homens, a lei que os homens fazem no Congresso, como Paulo está dizendo aqui, que não é julgado por tribunal humano, a lei que os homens fazem no Congresso, não nos interessa nem saber o que elas dizem. Se seguimos este livro, não vamos abrir mão mesmo dele. Portanto, não vai fazer diferença as leis que estão criando. Você vai concordar com o homossexualismo? Jamais! Então não importa o que dizem, você vai deixar de pregar sobre esta verdade que a Bíblia diz, porque alguém está falando lá, seja lá o que for. Você vai respeitar os feriados católicos. Agora tem mais uma vergonha aí. No próximo dia útil, não vai ter aula, porque é feriado. Que coisa impressionante. Feriado de zumbi. Mais uma vergonha para os nossos líderes, que são homens na mão do diabo. Menos um dia de aula, mais um dia de bagunça. Já não bastava tanto que tinha. E você vai ficar calado? Então não importa a lei que eles dizem lá. Importa que nós temos uma Bíblia, que é uma lei gloriosíssima para seguir. Os tribunais humanos não poderão te julgar, porque você é ungido do Senhor, e o que eles decretarem nos seus tribunais não tem valor sobre a tua vida. O que terá valor sobre a sua vida é o veredito do Senhor. Se os homens disserem prende, mas o tribunal do céu disser solta, o anjo desce e cumpre a sua missão. Eu não quero que você pare de meditar nesse texto, não. Eu quero que você vá para casa, porque o Espírito de Deus vai continuar falando sobre esse texto. E vai te libertar poderosamente. Vai te mostrar que você é um crente. E crente não deve obediência a homem algum. Quem nos julga é o Senhor. Você não deve parar de falar que o espiritismo é do diabo, que o catolicismo é do diabo. O tribunal dos homens diz não, mas a sentença do meu Deus diz sim. Fale e não te cales. Irmão, não importa, não adianta você ter um amigo católico que amanhã vai para o inferno, nem um amigo espírita que amanhã vai para o inferno. Pregue a verdade. Se ele se tornar seu inimigo, que pena, infelizmente, fazer o quê? Mas quem sabe ele não vai conhecer a verdade vai libertá-lo. Trabalhe por vidas, irmão. Quando você trabalha na seara do Senhor, os julgamentos humanos não fazem parte da sua vida, eles não se criam como sentença sobre a sua cabeça, porque você tem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, meu irmão, para concluirmos, Paulo diz: eu não estou sujeito ao julgamento de vocês, e ele está falando para crentes precipitados. Aí ele diz assim: não julgueis precipitadamente. O que eu quero falar com isso? Eu quero dizer que tem muito crente apanhando da vida, porque está se precipitando. Na hora de falar, aquela frase que nós temos, né? Hora de decisão é hora de oração. Tem muita gente falando e pagando pela língua, porque Tiago diz que a língua é um fogo que inflama uma floresta, mas que é inflamada pelas chamas do inferno. A língua maligna, perversa e má não prevalece das chamas do inferno, ainda que ela mesma seja um fogo. Tem muito crente pagando pela língua,
E já está lá escrito em Provérbio que 6 coisas, né, aborrecem o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina, e diz: o que semeia, contenda entre os irmãos. Então, meu irmão, deixa quem quiser te julgar, você vai e faz o que Deus te mandou fazer. Outra coisa, os tribunais dos homens, como Paulo cita aqui, também não podem te honrar. Não podem. Por que não podem? Porque ainda que eles queiram, você como crente não pode aceitar honra deles. Você só pode aceitar a honra que desça do céu, pela virtude do Espírito Santo ao teu espírito. Essa honra você aceita, que é o Senhor que está te dando. Mas se os homens tentarem te honrar e você aceitar, você fracassou, você caiu, você perdeu a graça de Deus. E neste ponto, nós vemos uns crentes, pastores, bispos, diáconos e presbíteros, e também palhaços, que usam no seu peito estampado, dentro das suas Babilônias, chamadas igrejas, medalhinha de honra ao mérito do congresso. O dia que quiserem fazer isso contigo, meu irmão, foge, corre, some, diga não, porque nós não estamos aqui para ser honrados pelo homem. Jesus foi o que foi, e como o prêmio que ele ganhou foi uma cruz. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.